Vamos louvar o Senhor nessa noite. Amém? Enquanto vai chegando aí, se ela vai se ajuntando para a gente começar a nossa reunião, vamos adorar nosso Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui pra te adorar, só pra te adorar, meu Senhor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois no dia tua morte, crucifica todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui pra te adorar. Estamos nós aqui. Aleluia. Amém. Amém. Vamos orar. Está aí o nosso estudo de célula hoje já aí na tela, né? Vamos orar para que Deus venha ministrar os nossos corações, que possamos ser abençoados pela palavra do Senhor nessa noite. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Queremos te agradecer por esse privilégio de estarmos reunidos em tua presença. Aqui como igreja, Senhor, a partir do momento que nos reunimos como célula, quando tiverem 2 ou 3, o Senhor se faz presente, assim diz tua palavra. E estamos reunidos aqui como a igreja, Senhor, para te adorar, para ter comunhão, para compartilhar uma palavra, para ser ministrado pelo teu Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos, vem falar aos nossos corações nessa noite. Nós queremos aqui nessa noite receber uma palavra do Senhor, palavra essa que nos transforme. Nós cremos no poder da tua palavra para fazer a transformação em nossas vidas. E queremos, Senhor, ser impactado por essa palavra nessa noite.
Por isso, vem falar aos nossos corações, vem fazer a tua vontade, Espírito Santo, em nossas vidas. Vem ministrar a cada um nessa noite, em cada coração, assim como necessita nesse momento de receber esta palavra, que o Senhor possa estar trazendo, esse estudo possa ser bênção na vida de cada um e fazer a diferença nessa noite. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que vai realizar nessa noite, nesse momento, nessa reunião. Em nome de Jesus, amém. Amém? Uma nova raça, graça e paz. Amém. Amém. Só um responder. Amém. Você pode participar no chat aí, tá? Pode dar um amém aí também no chat. Olha, será possível desta raça em que estamos inseridos vir a ser gerada uma outra raça? Uma raça melhor. Uma nova raça com características bem definidas e com atitudes mais marcantes e inspiradoras. Como aceitar o chamado de Deus para ser esta nova raça no meio de uma luta? Romanos capítulo 7, versículo 14 a 19. Eu queria que todo mundo abrisse aí, tá? Para a gente poder ler juntos aqui. Romanos capítulo 7. Versículo 14 ao 19. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Essa palavra aí, né, nos traz uma luta espiritual que o apóstolo Paulo declara em Romanos, falando sobre a luta da carne e do espírito. Se você continuar o texto aí, ele vai começar a dizer, olha, o meu espírito está sobre a lei de Deus e a carne está como a lei do pecado, né? E isso faz com que, então, haja uma luta no nosso interior constantemente. Paulo está declarando algo aqui que, na verdade, eu e você, a gente vive diariamente. Uma luta entre o espírito e a carne. E ele diz, olha, o bem que eu queria fazer, às vezes eu acabo não fazendo, né? Porque eu tenho a natureza do pecado. Mas se você continuar nesse texto, vou continuar aqui, só vou além do que está aí no 19, eu vou até o 25, só para a gente entender um pouco mais. E aí o 20 diz o seguinte, ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo os meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, essa luta
que nós enfrentamos entre carne e espírito. Aonde a carne muitas vezes prevalece, né? E acabamos acabamos ali saciando o desejo da carne, debaixo da lei do pecado. E a lei, o espírito, como diz assim, o homem interior deseja fazer a vontade de Deus, a lei de Deus. Esse é o meu espírito, essa luta constante. Então, esse estudo está dizendo como é possível nascer uma nova geração no meio de uma luta dessa. Uma geração que seja marcante e inspiradora. Uma geração que faça diferença. Precisamos entender, no estudo, precisamos entender que Deus está operando para que no meio desta raça sobressaia uma nova raça, com um perfil impactante positivamente. Amém? Aí você vai entender agora. Tirando esta ideia a partir do Adão que pecou. Tirando esta ideia a partir do Adão que pecou. Sabe aquilo que você muito já ouviu muito? A minha natureza pecaminosa, né? O homem já nasce debaixo do pecado, pronto, é isso aí que ele está falando. Do Adão que fez o que não era para ter feito. Do Adão que foi o cabeça e federal de todos nós. Imagina Deus olhando para aquele ser caído e idealizar algo novo em cima daquilo. Deus, desde aquele grande fracasso de Adão, apostou no surgimento de uma nova raça. Vocês estão entendendo até aqui? Imagine, Adão pecou e Deus, a partir dali, da queda de Adão, imaginando assim, né? Como a palavra está dizendo aqui no estudo, né? Imagina Deus olhando para aquele ser caído, idealizar algo novo em cima daquilo. Daquele pecador, daquele que desobedeceu a Deus, daquele que pecou. Ora, se a característica do homem, da raça humana, fosse limitada àquele ser caído, aquele que desobedeceu a Deus, aquele que pecou, se a raça, a partir dali, fosse determinada a partir daquele ser caído, nós seríamos seres caídos por toda a eternidade. Você está entendendo? Então, essa natureza pecaminosa que nós dizemos, nós nascemos do pecado, Deus quer levantar uma nova geração em meio a essa raça. Deus quer levantar uma raça, tira essa palavra da geração, raça, ele quer levantar uma raça em meio a essa raça de que foram caídos e nascer uma nova raça que seja uma raça diferente, uma raça que impacte positivamente. Então, Disseu, você está querendo dizer o quê? Que a gente, então, vai matar a natureza pecaminosa? É exatamente isso. Você vai ser impactador, vai causar impacto pela a sua ação do Espírito Santo na sua vida, pela obra de Jesus Cristo na sua vida, pela obra do Espírito Santo na sua vida, de santificação, de regeneração. Vamos ser uma geração que vai marcar pela justificação do sangue de Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vamos ser uma raça que foi marcada pela graça de Deus. O que nós estamos falando aqui é de sair dessa raça que tudo que justifica, tudo que faz quer justificar pelo fato da carne. Você está entendendo? Como querer dizer, eu sou assim, eu estou nessa situação porque a minha natureza é pecaminosa, a minha carne, então tudo se justifica na carne. Deus quer levantar desses que estavam na carne, que estavam caídos no pecado, ele quer levantar uma raça que seja uma nova raça, impactante,
que cause um impacto positivamente nessa geração que estamos vivendo. Dentro disso que eu estou falando, uma raça que foi levantada por causa do sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, Deus, desde aquele grande fracasso de Adão, apostou no surgimento de uma nova raça. E eu e você faz parte do surgimento dessa nova raça. Diga, eu sou uma nova raça. O germe. Eu sou uma nova raça. Amém. O germe que trazemos dele parece ser, às vezes, indomável e, por vezes, indestrutível. A hereditariedade trazida, aparentemente, parece que não será mudada. Você concorda comigo ou não? Por mais que você... O processo de santificação, vamos lá. Senhor, eu quero viver em santidade, então eu vou viver em consagração, eu vou buscar me consagrar ao Senhor, eu vou jejuar, eu vou te buscar, e aí você começa a buscar as coisas de Deus, começa a ver a vontade de Deus, mas chega um momento que a sua carne vai lá e é atraída de novo para o pecado, e você começa a dizer, meu Deus, será que não tem mais jeito para mim? Será que eu sou isso mesmo, pecador? Né? A carne vai prevalecer sobre o espírito? E eu vou acabar fazendo as coisas do pecado, da carne. Então, esse germe, né, como foi tratado aqui, esse germe, entre aspas, essa hereditariedade trazida por causa do pecado lá, de Adão, e a nossa natureza pecaminosa, parece que nunca vai ser mudada. Parece que a gente vai viver ainda preso ao pecado. E não vamos experimentar essa tal liberdade de ser livre de todo o pecado, ser livre e viver a vontade de Deus sem cometer mais nenhum pecado. Imagine você viver a vontade de Deus sem cometer mais nenhum pecado. Então é dessa luta que a gente está falando. Dessa luta em que muitas vezes acabamos fazendo aquilo que não queríamos fazer. Aquilo que não está na vontade de Deus. Por quê? Porque deixamos a carne prevalecer. Essa natureza prevalecer. É isso que quer ser mudado. Para que nasça uma nova raça. Então, como de tantos Adãos e Evas, pode surgir isto, uma nova geração? Como é possível, em meio a essa luta de espírito e carne, surgir uma nova raça? Uma nova raça que contrarie a genética espiritual que herdamos dos nossos pais. Temos uma grande identificação com os nossos ancestrais. Somos formados do corpo e da alma deles. Veja o que diz Salmo 51, verso 5. Salmo 51, verso 5. Diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Você está entendendo isso? A gente já nasce pecador. Dos nossos pais, desde Adão até aqui, nos persegue o pecado. E nascemos nessa natureza pecaminosa. Somos pecadores. Entenda, fomos criados no princípio de representação. É agora, preste atenção. No estudo. Quando você começa a ler esse estudo aqui, você fica pensando assim: o que vai solucionar então? Porque a luta entre a carne e o pecado não vai acabar. Você concorda comigo? Não vai acabar. Você vai estar em luta constante. Agora, o que vai ser solução para que surja uma nova raça? Então preste atenção. Esta nova raça não será vista sem que uma regeneração aconteça em cada ser humano.
Então estamos falando de uma regeneração. Amém? Uma nova raça que será composta por regenerados. É o que esta geração está esperando. Esta geração, então, eu quero que você entenda isso, não quer ver mais uma pessoa se entregando ao pecado e se afastando do caminho do Senhor. Eu acho que você vai entender o que eu estou falando aqui. Quantos amigos nossos começaram a caminhar na igreja, caminhou comigo mesmo na minha época, e hoje estão abandonaram a fé, abandonaram a Jesus e se entregaram ao pecado de vez. E eu oro para que os seus olhos sejam abertos e que eles voltem para Jesus, enquanto ainda há tempo. Isso por quê? Porque nessa luta entre carne, a natureza pecaminosa e o espírito não estão sendo renovados e nem vivendo a regeneração. Porque sem a regeneração não será possível, meu irmão. Então, quantos exemplos a gente vai dar hoje? É aí que você vai entender. Quando a gente fala de exemplo, aí vai dizer, mas fulano é um exemplo, fulano estava na igreja e hoje está no mundo, né? E está pior do que estava antes. Ele não é um exemplo. Uma nova raça não é essa raça que vai justificar pelo pecado ou pela carne, mas é uma raça que vai ser justificada pela regeneração que houve na sua vida através do sangue de Jesus. É aquela que mesmo em meio à luta do espírito e a carne, ainda está lá, firme na fé, dando testemunho e vivendo a vontade de Deus. Os regenerados não têm chance para ser esta nova raça. O apóstolo Paulo, no texto de Romanos, que acabamos de ler, estava falando que nem o peso da velha natureza que ele sentia o tiraria deste santo propósito. Ser uma nova raça para Deus. Você percebeu isso no texto? Você percebeu que quando a gente começa a ler esse texto aqui, que acabamos de ler em Romanos, né? Você vê ali, Romanos 7, você vê ali Paulo falando da luta. E eu não sei você, mas a primeira vez que eu li esse texto, eu ficava, que guerra é essa, né? Ele diz, olha, o que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que acabo fazendo não era o que eu queria fazer, né? Então ele começa a dizer, agir pela carne. E nessa guerra, no final, quem é que ganha? O Espírito. Ele não se entrega. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele não se entrega. Volta lá em Romanos, capítulo 7. Volta em Romanos, capítulo 7. E é interessante, no Romanos capítulo 7, versículo 24, ele meio que entra num desespero, né? Assim, entre aspas, aqui, ele não está desesperado, mas ele diz assim, é tipo um clamor, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? Quem me livrará dessa natureza pecaminosa? Aí no 25 ele diz assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele está dizendo, eu vou servir a Deus, com meu entendimento, com meu espírito. É você não ceder. O que eu estou falando aqui é que essa raça, né, que é colocada aqui de irregenerados, ele cede à carne e desiste da luta. Se entrega à natureza pecaminosa. Mas eu e você que faz parte dessa nova raça,
vamos permanecer nessa luta, mas o Espírito vai prevalecer. É você não ceder. Uma nova raça é o que precisamos ser. Uma nova raça gerada pelo federal desta nova raça, Jesus Cristo. O federal da raça, da natureza pecaminosa era Adão. Mas para quem é da nova raça, o federal é Jesus Cristo. Nós somos gerados nele, em Jesus Cristo. Vamos ler agora alguns textos que vai fazer você entender como é aquela pessoa que faz parte dessa nova raça. Eu e você. Como é que é identificado, como é que é definido, vamos trazer essa palavra, como é definido essa pessoa que faz parte de uma nova raça. 1 João, capítulo 3, você pode abrir aí, versículo 5. Vê que palavra tremenda. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Se você for ler o 6, diz, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que pega não ouviu nem o conheceu. Você está entendendo isso aí? Essa é a característica de uma nova raça, filho de Deus. Ele levou os nossos pecados. E quem permanece dele não peca. Não peca, tem uma nova identidade. Filho de Deus. O filho de Deus, ele não peca. Você não é mais filho de Adão, você é filho de Deus. Você tem uma nova identidade. O federal agora, né, sobre você desta nova raça, é Jesus Cristo. Vamos lá em 2 Coríntios 5, 21 também. Segunda Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uma nova raça. Uma nova raça. Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. 1 Pedro 1,19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Só Ele, Jesus, pode, pelo poder do Espírito Santo, gerar uma nova raça e apresentá-la a Deus Pai, o representante. Então entenda, somos regenerados, somos regenerados. O sangue de Jesus te regenerou. Você faz parte de uma nova raça. Não há pecado sobre você, porque Jesus levou todos os pecados. Então, não ceda à carne. Não ceda à carne. Pois nós não vivemos mais na carne. Nós vivemos no Espírito. Amém? Amém? Você está entendendo essa palavra? Você faz parte de uma nova raça. A raça dos regenerados pelo sangue de Jesus.
Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele se fez pecador por nós. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos livres pelo sangue de Jesus. Não há nenhuma condenação sobre mim e sobre você. Você é livre em nome de Jesus. Você faz parte de uma nova raça. Levante-se nessa geração como uma nova raça. Levante-se nessa geração com uma identidade de filho de Deus. E o filho de Deus não tem pecado. Amém? Somos justificados pelo sangue de Jesus. Sobre nós está a graça de Deus. Nós vivemos pela graça. Uma nova raça significa a melhora ocorreu. Significa que toda sujeira foi removida. Significa que o sangue de Jesus foi aspergido sobre o pecador, arrependido de seus pecados. Então, tudo aí está ligado à palavra o quê? Arrependimento. Fechando esse estudo. Arrependimento dos pecados. Arrependimento. Há perdão para os nossos pecados. Quando há arrependimento, há perdão para os nossos pecados. Então, eu traria que essa nova geração, essa nova raça, é uma raça de arrependidos que foram regenerados, que tiveram os seus pecados perdoados. Romanos 5, 12 e 21, a gente vai ler agora para fechar esse estudo, e veja que palavra tremenda para fechar esse estudo, né? Romanos 5. Romanos 5, do 12 ao 21. Amém? Do 12 ao 21, tá? Romanos 5, 12 ao 21. O título do texto diz assim: por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. Aleluia! Pelo que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Tá claro isso aí? Então, por um homem entrou o pecado no mundo. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos os homens pecaram. Por causa de um, todos pecaram. Então já nascemos nessa natureza pecaminosa. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é o só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Né? Às vezes a gente diz assim, não é justo, porque Adão pecou. Né? Alguém já deve ter falado isso, eu falava na época, quando era ignorante, né? A gente dizia assim, não é justo, Adão que pecou e a gente ser considerado pecador por causa dele. Quem nunca pensou nisso? Não foi, não? Se ele lá comeu o fruto proibido, se eu tivesse lá, eu não tinha comido. Aí, não é? Aí tudo por causa de Adão. Aí agora a gente tá vivendo aí nesse... Quando a gente... Eu me lembro quando eu era criança, a gente assistiu aquele desenho, né, que passava lá, o Jardim do Éden, tal, tudo bonito, aquela história, como era perfeito. E aí, porque Adão pecou, todo mundo foi expulso, e ninguém mais tem direito. E aí você fica, por causa de Adão, eu sou pecador, né? É que nem na escola por causa do quê? Exatamente. Por causa de um, né? Fica todo mundo revoltado. Então, quando você vê essa história assim, então você começa a ficar chateado e começa a dizer, foi por causa de Adão.
E aí, tudo que você comete está culpa em Adão, né? Bom, será que se nós estivéssemos no lugar dele, nós também teríamos caído? Mas o que essa palavra quer dizer é o seguinte: se um pecou e todos pagaram por causa dele, todos foram condenados à morte e o pecado por causa dele, o pecado e a morte por causa desse. Aí ele está dizendo assim, o apóstolo Paulo, imagina o poder da graça. Um pecou e toda a geração nasceu debaixo do pecado. Mas Jesus morreu na cruz pelo pecado de todos. Imagina o poder da graça. Você crê ou não crê que o poder da graça é muito maior do que o poder do pecado? Se o poder do pecado, é isso que eu quero que você entenda, se o poder do pecado nos alcançou até aqui a nossa geração, e o poder da graça, que foi alcançado ali na cruz, é muito maior. É isso que ele está dizendo. 15. Mas não é assim o dom gratuito da ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, sobre mim e sobre você está a graça. Adão pecou, mas Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, muitas vezes, a gente está dentro daquela natureza, né? Justificando, nós somos debaixo da natureza pecaminosa por causa de Adão. E esquecemos que Jesus morreu por esses pecados. Então, nós não deveríamos mais abrir a boca para dizer estamos debaixo de uma natureza pecaminosa por causa de Adão. Nós deveríamos dizer estamos debaixo da graça. Aleluia! Deveríamos abrir a boca para dizer estamos debaixo da graça porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Esqueci a história de Adão. Essa nova raça tinha uma nova história. Não é mais baseada na história de Adão, e é sim baseada na história de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e nos fez livre de toda condenação. Verso 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de um só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Amém? Para a justificação. Da condenação para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que concebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém? Amém. Odisseu. Diga. Pietro deu um exemplo aí, que nem na escola, por causa de todos, por causa de um, todos ficam sem intervalo. Eu vi. Pois assim, como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Amém? Você está entendendo esse texto? Esse texto está dizendo, se você justificava tudo pelo ato de Adão, né? Justificar pelo ato de Adão e de Jesus Cristo. E o ato de Jesus Cristo acabou o de Adão. Amém? Então essa nova raça, ela não vai ficar mais justificando a partir da natureza de Adão, e sim de Jesus Cristo. Porque, como pela desobediência, olha o verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aleluia. Você está entendendo isso aí? Adão desobedeceu. Jesus obedeceu. Quem é o teu federal?
Você está sendo governado e reinado por quem? Por Adão ou por Jesus Cristo? Jesus Cristo. Então você faz parte da raça que é obediente. Veio, porém, a lei para que a ofensa, estou no 20, tá? Verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então eu queria que você entendesse agora o seguinte: quando a gente fala da luta da carne e do espírito, que é muito famosa, a gente acabou lendo, começando esse estudo por ela, em Romanos 7, não se fala de algo que é, como a gente diz assim, né? De igual para igual. O espírito regenerado, ele tem a identidade de filho de Deus. E a natureza do pecado, ela morre. Porque aonde abundou a graça, superabundou a graça de Deus. Nesse texto que acabamos de ler em Romanos 5, 12 a 21, diz que tudo que Adão fez, todo ato de Adão, foi regenerado no ato de Jesus Cristo lá na cruz. Houve a regeneração no homem. O ato de Jesus Cristo é muito maior do que o ato que Adão cometeu. Esse texto está dizendo que se o pecado foi grande, muito maior é a graça de Deus. Muito maior é a graça de Deus. Então, essa é a identidade, o que define a nova raça. Regenerados em Jesus Cristo. Uma raça de regenerados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Eu e você faz parte dessa raça. Então não tem mais que dar lugar à velha natureza, né? Aquela velha natureza, a natureza pecaminosa, usando a justificativa de que, tipo, eu nasci no pecado, morreu, você não nasceu no pecado, você nasceu de novo. Você nasceu de novo, você nasceu no Espírito. Você é filho de Deus. Você faz parte de uma nova raça. Você é regenerado e justificado pelo sangue de Jesus. Amém? Amém? Esse estudo foi tremendo, né? Tremendo demais esse estudo, porque tira essa mentalidade de que a gente ainda está na natureza pecaminosa. Você não está mais. Superabundou a graça de Deus. Os atos de Jesus Cristo naquela cruz destruíram todos os atos gerados pelo homem pecador. Se tinha condenação, agora tem justificação. Se tinha pecado, agora tem graça. Somos justificados. Amém? Aleluia! Deus abençoe com essa palavra. Eu vou orar agora para que essa palavra fique aos nossos corações. E que você saia com a mente diferenciada a partir de hoje. Amém? Eu sei que o Espírito Santo falou no seu coração. Que você tenha uma visão diferenciada a partir de hoje. Né? Cuidado com suas palavras, quando você declara, mas sou pecador, você não é mais. Você é filho de Deus. Você tem uma nova natureza, você é filho de Deus. E se eu quero dizer então que a partir de hoje eu não vou cometer mais nenhuma falha, não vou pecar. Existe uma palavra que deve estar na vida de todo cristão e todo filho de Deus. Arrependimento. 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 Quando corremos para os pés de Jesus e confessamos nossos pecados, somos justificados. Há graça sobre nossa vida, não há mais condenação. Você vive com uma vida diferente agora. A graça do Senhor está sobre a sua vida. Está sobre você. Então não desista dessa caminhada com Jesus Cristo. É o melhor lugar para se estar. Aqui não há julgo, aqui não há condenação. Nós somos livres. Podemos entrar na presença de Deus sem nenhuma acusação. Levantar nossas mãos, abrir nosso coração
totalmente para Ele, confessar tudo para Ele, quem somos, o quanto precisamos dEle, e deixar Deus operar em nossos corações. Deixar o Espírito Santo fazer a obra dEle na minha e na tua vida, porque fazemos parte de uma nova raça, que precisa impactar nessa geração. Essa nova raça precisa trazer impacto nessa geração. Aonde você estiver, você precisa trazer impacto. Deve impactar aquele lugar. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor, por essa palavra. Que palavra abençoada, que palavra tremenda. Senhor, nós somos totalmente gratos, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos lavou com o teu sangue e o Senhor nos justificou. E nós podemos abrir a nossa boca e dizer, nós somos filhos de Deus. Somos teus filhos, Senhor. Somos teus filhos, embora muitas vezes nos sentimos fora dessa nova raça, nos sentimos às vezes distante dos teus propósitos, da tua vontade, mas o Senhor nos envolve com tua graça, o Senhor nos chama de volta e nós corremos para o teus braços e estamos aqui, Senhor. Talvez nesse momento agora, nessa live, nessa reunião aqui de célula, esteja alguém com o coração agora confessando, e o Senhor possa sim nos envolver esta pessoa nesse momento, Senhor, trazendo, Senhor, o perdão para os seus pecados, regenerando, e em nome de Jesus, trazendo de volta para a tua presença. Ó Pai, nós amamos a tua presença, nós amamos a tua palavra, amamos estar debaixo dessa graça. Oh, como necessitamos da tua graça, Senhor, e da tua misericórdia. Nós te amamos porque o Senhor nos amou ainda quando éramos pecadores e nos trouxe, nos transformou e nos fez teus filhos. Nós nascemos de novo. Por isso nós fazemos parte de uma nova raça, porque nós nascemos de novo. Nós somos nascidos do Espírito. Não somos mais nascidos da carne, dessa carne pecaminosa, dessa natureza pecaminosa. Nós não somos mais nascidos dela. Nós somos nascidos do Espírito. Obrigado, Senhor, por nos fazer uma nova criatura. Nós te louvamos em nome de Jesus. Continua realizando essa obra maravilhosa na minha vida e na vida dos meus irmãos. Essa obra de santificação. Essa obra, Senhor, que nós possamos ser moldados para a tua vontade aqui nessa geração, para que possamos impactar, Senhor. Em nome de Jesus, ser uma raça que traga um impacto positivo. Um impacto positivo nessa geração. Estamos precisando, essa geração precisa disso, Senhor. Que os teus filhos se levantem e tragam um impacto positivo, não um impacto negativo, onde muitas vezes escandaliza a tua igreja. Mas, Senhor, queremos trazer um impacto positivo. Levanta essa raça, Senhor. A partir de nós queremos e somos parte dessa raça. E queremos fazer a tua vontade aqui na terra. Em nome de Jesus, Pai, que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nós e seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. E que esse estudo e essa palavra fique no seu coração. Amém.